bom dia pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a nossa live semanal hoje aqui no Espaço Bela Vita. Que delícia estar com vocês de novo. Olha, antes de mais nada, enviem esse coraçãozinho, esse aviãozinho, na verdade, e dê o coraçãozinho, né? Porque a gente vai precisar desse engajamento de vocês. Afinal, a gente está aqui tentando passar as melhores informações possíveis para você quando se trata de saúde emocional. Então, se você conhece alguém que gostaria de saber sobre esse assunto, que tem interesse, encaminhe esse aviãozinho. Porque hoje o nosso tema é a vida, né? Estamos aí na onda do Setembro Amarelo, estamos trabalhando toda a prevenção em relação, né, ao suicídio. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, envie o aviãozinho para as pessoas que têm no mínimo interesse em conhecer um pouquinho sobre a saúde mental e a saúde emocional. Antes de mais nada, para quem ainda não me conhece, eu sou a Cris Mello, sou psicanalista clínica, sou grafóloga e amo falar sobre esses assuntos com vocês. Hoje nós estamos aqui no Espaço Bela Vita, em Sumaré, que também tem essa ânsia por passar informações, por cuidar de pessoas, dar cursos. Então, se você tem interesse em saber mais sobre cada um dos nossos temas, em saber sobre psicanálise, em saber sobre grafologia, bem-estar, não deixe de procurar o espaço. Se você é daqui de Sumaré, da região de Campinas, nós estamos aqui disponível e inteiramente dispostos a orientar você no que for preciso. Então, manda aí o aviãozinho e vamos junto com a gente nessa jornada de conhecimento. Bom, gente, falar sobre o Setembro Amarelo, a gente tem alguns tabus, né? Porque as pessoas às vezes têm dificuldade de falar sobre morte, sobre suicídio. E, se eu não me engano, na década de 70, foi lançado um livro na Europa, onde esse livro descreve o relato de um suicídio. E na época teve uma onda, depois dessa publicação, de novos suicídios. Por quê? Porque existe uma mídia sensacionalista, existe um pessoal que gosta, né? Que tem às vezes um certo prazer em romantizar tudo isso. Ou por uma causa muito nobre, que aparece ser muito nobre. Então, às vezes, a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de falar sobre esse assunto, para que ele não se torne sensacionalista, mas sim um olhar de cuidado, um olhar de atenção. Porque nós sabemos que hoje a mídia, a informação, ela está disponível para qualquer pessoa. Você pode pegar o seu celular e dar onde você estiver. Se tiver a possibilidade de você ter uma internet, você tem informação na palma da mão. E detalhe, essa informação pode ser de fontes seguras ou não. E é aí que mora o grande perigo. Da onde eu estou sanando, da onde eu estou alimentando as minhas falhas informativas. Quando eu vou buscar informação, eu estou buscando aonde? Qual que é a fonte? Isso é uma preocupação que a gente sempre deve ter quando eu estiver com um celular ou conectado a uma internet. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto com vocês como uma forma de prevenção, porque é o que o Setembro Amarelo proporciona, ele vem para prevenir. Porque a partir do momento que eu já tenho alguns quadros de transtorno, ou transtorno depressivo, ou transtorno bipolar, que se vocês derem uma pesquisada, vocês vão perceber que o maior índice dos suicídios são com pessoas que têm esses dois tipos de transtorno, os maiores, né? É o depressivo e é o bipolar. Você vai ver que existe uma falha ali, uma falha psíquica nessa construção do ser, nessa construção do eu. Então, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a prevenção. E com quem que eu vou estar falando? Se for a nível de informação, eu vou estar falando para todo mundo, porque às vezes você vai ter alguém que precisa dessa informação. Então, se você tem esse conhecimento, você vai poder orientar. Olha, lá no Instituto Bela Vita, a Cris fez uma live e ela falou sobre uma prevenção na construção psíquica que lá na frente pode prevenir alguns problemas familiares, inclusive o próprio suicídio. Então, a nível informativo é para todo mundo.
Agora, se você já tem filhos pequenos e tá aqui assistindo essa live, também é para você, principalmente para você, pra gente poder prevenir algumas coisas. É claro que você vai poder falar assim para mim, tá, Cris, mas eu já tenho um filho que tem depressão, tem um transtorno depressivo, tem bipolaridade, o que eu tenho que fazer? Olhar, tem que cuidar, tem que estar atento sempre a essa pessoa. Quando eu falo sempre isso em todas as minhas lives. Quando nós temos crianças, adolescentes dentro do nosso ambiente familiar, a gente tem que analisar todo o contexto. Não é só o sujeito, não é só o indivíduo, é toda a família. Então a rede de apoio tem que ser para a família. E às vezes a gente tem que começar a entender toda essa estrutura. Porque como que eu prejudico um quadro de transtorno dentro da família? É eu não querendo olhar, não querendo enxergar, não aceitando. Aí eu ignoro aquilo e o problema tá ali, o problema vai aumentando, e aí de repente quando ele acontece, ou quando ele explode, ou quando eu tenho uma crise, aí sim eu vou olhar para ele, e muitas famílias nem assim conseguem aceitar. Que agora, a partir desse momento, a minha estrutura familiar passa a ter um outro olhar. Não é aquele mesmo olhar que eu tinha antes. Então, isso faz muita diferença dentro de uma qualidade de vida independente do que eu tenho. Se eu tenho um transtorno bipolar, se eu tenho uma pessoa depressiva, se eu tenho uma pessoa que tem crises de ansiedade crônica. Quando eu olho, entendo e aceito que aquilo faz parte de mim, o meu contexto, a forma de eu enxergar agora como eu vou estar nesse mundo, faz muita diferença. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender é aceitar. Isso muda muita coisa. Não tem aquele jargão que todo mundo usa? Ai, aceita que dói menos? Gente, quando a gente aceita, a gente tem um olhar diferente. E dá para termos qualidade de vida. Não tem essa possibilidade, porque você começa a entender a sua estrutura. Você sabe aonde você vai pisar, você sabe o seu limite. Vamos pegar aí, por exemplo, nós, mulheres. Nós não temos crises de TPM? Nós temos crise de TPM. Quando eu entendo a minha crise de TPM, eu já falo assim, olha pessoal, aqui dentro de casa, eu estou de TPM. Então, por favor, não cutuque a onça com vara curta. Tenta não me provocar, porque se provocar vai prejudicar. Se provocar a gente vai criar uma briga desnecessária. Porque eu sei da minha estrutura, eu sei que às vezes eu fico irritada, eu sei que vai ter momentos que eu vou ficar depressiva, chorona, não vou querer falar com ninguém. Mas porque eu sei disso, eu aceito essa minha condição, então eu já esclareço isso para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor nesse momento. Então essa é uma coisa que eu queria pontuar muito com vocês. Passando disso, eu vou dar bom dia para todo mundo, né? Que eu vi que tem bastante gente entrando. Pessoal, muito bom dia. Olha, eu tenho aqui bastante gente, né? A Fabi, a Letícia, a Paty. Paty, bom dia, querida. Ai, gente, eu tô sem óculos hoje, então vocês me perdoem que às vezes eu não vou conseguir ler todos os nomes aqui, ó. Eu sei que eu vou pela fotinha e às vezes eu consigo identificar. A Vera, você tá em todas, hein, amiga? Amo você, viu? Pessoal, vai mandando então. A Luciana. Luciana, bom dia! Então vamos começar um pouco a falar sobre a nossa estrutura. Gente, tem um psicanalista dentro da teoria da psicanálise que a gente estuda, que eu particularmente sou apaixonada. E o que ele traz pra gente? Ele chama Winnicott. O que ele traz pra gente? Que quando eu, como mãe, e o meu parceiro como pai, nós temos um filho, nós geramos uma vida, eu preciso olhar para isso com muita responsabilidade. Por quê? Porque eu preciso de preparo para toda essa mudança. Essa mudança na vida de um casal, ela é muito... Você está numa condição de vida e essa mudança é muito radical. Essa palavra que eu queria achar. É uma mudança muito radical. E sabe aquela história da expectativa versus realidade? É muito isso. Por mais que a gente planeja, que nem eu tive 2 gestações inteiramente planejadas, por
Por mais que a gente planeja, não é aquilo que a gente idealiza, porque a mudança é radical. Para a mulher, então, é muito mais radical emocionalmente. E aí a gente tem todo o processo gestacional. Essa criança, ela nasce. Só que lá na barriga dessa mãe, essa criança ela já criou um vínculo, ela já tem um laço simbiótico, porque não tem fim. A mãe e essa criança é uma coisa só. Quando essa criança nasce, por um período da vida dela, ela continua achando que essa criança, essa mãe faz parte dela. Ela não consegue separar, ela não consegue entender que ela é um ser separado. Quem vai apresentar isso é essa mãe. Como que essa mãe vai apresentar isso para essa criança? Através de pequenos gestos. Quando essa criança ela chora e a mãe às vezes não está ali naquele momento disponível para ela, ou porque está tomando um banho, ou porque está fazendo uma janta, ou porque está se trocando, ou porque está tirando leite, enfim, infinitas possibilidades. Mas eu tenho esse suporte, eu tenho essa voz que está ali falando com essa criança. Então, nesse início desse bebê, eu vou começar a já presenciar um luto que a gente fala, o luto da separação. Porque a partir daquele momento eu já começo a entender naquela mente de um bebê, que ainda não é um bebê, não existe aquilo que a gente chama de bebê, porque ele ainda está fusionado nessa mãe. Eu vou começar a ter essa experiência a partir desses pequenos gestos. Quando essa criança vai chorar e aquela necessidade dela não vai ser suprida naquele momento. Mas eu tenho aquela mãe que está ali conversando e que a hora que ela pode, ela vai lá e dá essa atenção. Quando eu tenho uma mãe que ela não consegue fazer esse gerenciamento de emoções, de frustrações, de entrega, de não entrega, eu vou ter uma criança que ela vai estar esparramada. Imagina um ovo, quando você se você pega um ovo, você quebra esse ovo e vai colocar ele ali na panela. Imagina que aquela gema é o corpo da criança e aquela clara que está em volta é a psique. Quando a gente olha para essa criança, a gente fala que ela é dotada desses dois sistemas, o corpo e a mente. Então a gente tem uma psique-soma. Eu sei que são termos técnicos, eu estou tentando usar até a analogia do ovo para vocês entenderem como que funciona isso. Essa mãe, nessa primeira fase da criança, ela vai tentar moldar, ela vai tentar estruturar essa criança. Eu vou tentar integrar ela em relação aos meus ideais, em relação às minhas constituições. Se eu tenho um sistema emocional tranquilo, eu tenho um parceiro que também está ali comigo, porque essa mãe ela vai entrar numa fase dentro dessa gestação que ela vai sair dela. Ela vai ficar inteiramente ligada nessa criança. E aí muitas outras coisas eu vou deixar de fazer. Então, se eu tenho um companheiro que também está ali comigo, eu vou ter uma atenção voltada para essa criança, onde eu vou começar a constituir, a formar a psique dela, onde eu vou começar a formar a mente dela. E através dessa estruturação, da forma como eu vou lidando com essa criança, eu vou criando vínculo com essa criança. Porque quando eu estou na minha fase mais adolescente, que eu vou experimentar o mundo, que eu vou vivenciar esse mundo, eu preciso ter dentro de mim a sensação de pertencimento. Quem sou eu? Quem sou eu diante desse mundo? Aí não tem como a gente não voltar lá para a base, lá para a primeira infância. Como essa criança foi recebida? Como essa criança foi constituída? Às vezes eu não tenho uma estrutura socioemocional para lidar com isso. Quando eu não tenho essa estrutura socioemocional para poder lidar com isso por conta das minhas falhas, e a gente tem que deixar uma coisa também muito, muito enfatizada aqui, que não existe uma culpa por trás disso. Não tem. A mãe, ela faz o que ela faz de melhor para aquela criança. Se ela entrega aquilo é o que ela tem de melhor. Mesmo a gente sabendo, dentro das nossas concepções, dentro dos nossos conceitos, que de repente aquela mãe foi falha, aquela mãe foi negligenciada com essa criança, foi o melhor que ela pôde dar. Então, quando a gente entra nessa fase da adolescência, porque hoje o índice, né, de pessoas que cometem suicídios também, é na fase adolescência ali entre os 13, 15 até os 25, 29 anos, é a fase onde ela vai começar a se integrar nesse mundo, onde eu vou começar a lidar com essas frustrações desse mundo. Será que eu aguento
lidar com essa frustração, esse aguentar, esse bancar, esse sustentar está relacionado lá atrás, está relacionado nessa primeira infância. Como que essa mãe, como que esse pai conduziu a construção psíquica dessa criança? A gente fala que, assim, às vezes o oferecer tudo para essa criança, né? Quantas vezes a gente ouviu falar assim, olha, eu vou fazer para o meu filho o que o meu pai não fez para mim, eu vou dar o melhor que eu tenho, eu vou dar tudo para ele porque eu não tive essas condições, eu não tive esse privilégio. E às vezes a gente pode estar fazendo o maior erro das nossas vidas. Porque quando eu ofereço tudo para essa criança ela não vai aprender a lidar com as próprias frustrações emocionais. Porque quem apresenta isso lá na primeira infância são os pais. Quando ela entra na adolescência, quem vai apresentar as frustrações é a vida. Porque ela vai começar a fazer, ela vai sair da pré-adolescência, vai entrar na adolescência, ela vai buscar uma referência, ela vai buscar os nichos, a identificação social dela. Quando ela for sair para buscar essa identificação, ela vai ter muita frustração emocional. Ela vai aprender a lidar, às vezes, com um amiguinho que não se identificou e não gostou dela. Ela vai aprender a lidar com um professor, às vezes, muito autoritário, que está lá na escola, que vai exigir dela muita responsabilidade. E isso não foi ensinado para ela quando criança. Então ela vai ter uma crise de identidade, eu vou ter uma crise de identificação. Eu tendo essa crise de identidade, essa crise de identificação com a vida, o que eu vou fazer? Eu vou me questionar sobre quem eu sou. Eu vou me questionar sobre as minhas relações afetivas. Quais foram os meus ideais? Quais ideais foram apresentados para mim? E aí a gente entra em outras questões também. Por isso que eu sempre vou falar, quando eu tenho uma criança, eu tenho um adolescente, a rede de apoio é familiar. Por quê? Aí eu tendo esses questionamentos, eu tenho que voltar aonde? Eu tenho que voltar lá na minha estrutura. Eu tenho que voltar lá nos meus pais. Por quê? Porque eu vou precisar entender qual foi a concepção deles em relação a essa criança também. Porque eu posso ter uma idealização projetiva minha. Sabe quando aquela mãe nunca fez? O sonho dela era fazer balé. E aí ela não fez o balé e ela teve uma menina. Ela falou, agora minha filha vai ser a melhor bailarina. Ela vai ser a bailarina do Bolshoi. Aí essa menina, o sonho dela é ser cantora. Ou, às vezes, ser uma lutadora. MMA, jiu-jitsu, muay thai. Totalmente oposto ao que essa mãe idealizou para essa criança. Só que lembra que eu falei? Quem idealiza isso na primeira infância são os pais. Quem determina a roupa que a criança vai usar? Geralmente é os pais. Tudo bem que a gente sabe que tem crianças que falam assim, não vou usar e que não sei o que. Mas quem apresenta o estilo, quem apresenta o gosto, quem apresenta os ideais, os princípios, os valores, a moral, são esses pais. Aí eu vou apresentando isso que é meu. Quando essa criança ela entra na adolescência, ela vai vivenciar, ela vai para a vida, ela vai começar a entrar em conflito. Porque ela vai falar assim, espera aí, aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava, aquilo que eu achava que ela gostava é meu ou não é meu? Bom, não é meu. Só que se eu fizer o que eu quero fazer, eu vou contra os meus pais. Então, de duas uma. Ou a gente vai ter um adolescente totalmente rebelde, que vai querer punir esses pais, porque ele não consegue ter a própria identidade, ou ele vai desenvolver até mesmo um falso self, uma personalidade que não pertence a ele. E aí, nessas tentativas, eu vou me questionando sobre a minha identidade, porque eu não crio o vínculo real, eu não crio aquele afeto, eu não crio aquela coisa de ser verdadeiro, de entender quem eu sou de fato. E aí eu tenho as crises depressivas. E aí nessa primeira infância, onde eu transito da pré-adolescência para a adolescência, eu tenho a aparição dos transtornos. Então, quando a gente vai falar de prevenção ao suicídio, prevenção a alguns tipos de transtorno, não tem como a gente não olhar lá para a nossa primeira infância, lá para a nossa base estrutural.
Hoje eu atendo muito adolescente na clínica, muito. Acho que a maior parte dos meus pacientes são adolescentes. E aí o que acontece? Me questionaram uma vez assim, nossa, Cris, deve ser muito difícil atender adolescente, porque eles têm as questões da idade, né? A identificação, tem aqueles pais que são os piores pais do mundo, e você não consegue, às vezes, discernir, né, sobre o que é mesmo um transtorno depressivo, ou que é, às vezes, uma idealização, uma fantasia criada, uma dissociação da realidade. Então é muito difícil, porque eles estão ali, né, nessa fase onde eles vão vivenciar tudo isso, e por trás pode ter o transtorno. Eu falei, não é tão difícil. Sabe por quê? Porque quando você atende adolescente, automaticamente você tem que conhecer a estrutura familiar. Quando você entra na estrutura familiar, você consegue perceber se esse adolescente está passando apenas pelos conflitos da adolescência mesmo, que é muito comum e totalmente normal para essa construção, ou se realmente ele vai ter algum transtorno, ou se ele tem algum transtorno, ou se tem a possibilidade de ser um transtorno. Porque você vai ver a estrutura, o quadro familiar. Quem são esses pais para essa criança? Quem são esses pais desse adolescente? Então, numa forma preventiva, quando eu vou gerar uma criança, eu tenho que estar bem. Eu tenho que ter uma saúde emocional boa, porque senão eu não consigo cuidar dessa criança. E essa situação boa não significa que você tem que estar feliz, você tem que estar uhul, né? Não. Eu tenho os momentos de conflitos, os pais. Eu tenho os momentos de tristezas, eu tenho os meus momentos de alegria. Mas antes de tudo, eu tenho que ter a responsabilidade de ter gerado um filho e saber que aquilo vai mudar a minha vida. Eu falei isso na live, quando eu falei sobre bipolaridade. Quando eu tive a minha primeira filha, há 10 anos atrás, eu fiz um curso no hospital que eu era conveniada de gestante. E nesse curso a gente aprendeu a trocar fralda, a gente aprendeu a dar banho na criança, a gente aprendeu como é o amamentar, a gente aprendeu sobre bico para dentro, bico para fora. É importante? Porque como nós somos marinheiras de primeira viagem, é o primeiro filho, tem coisas que a gente nunca ouviu falar. Então é bacana. Só que hoje, depois de 5 anos, porque faz 5 anos que eu trabalho com isso, né? Eu percebi a importância da gente entender a construção psíquica. Mais do que aprender a dar banho numa criança, mais do que aprender a trocar uma fralda, eu entender que quando eu pego essa criança no colo, esse simples gesto na construção psíquica dessa criança tem muito mais a contribuir do que o aprender a dar banho. Porque, segundo o Winnicott, que eu adoro ele, nós, quando bebês, a gente é inserido num ambiente. E esse ambiente, ele tem que ser facilitador, ele tem que facilitar o meu desenvolvimento. A gente nasce com uma construção psíquica, mas ela precisa ser construída. Imagina só, você joga uma semente no solo. A semente é o bebê, o solo é o ambiente, é essa mãe, é esse pai que está ali. Se eu regar, se eu cuidar, se eu estar ali sempre presente, mas ao mesmo tempo ausente, mas eu estou com o olhar para aquela criança, com atenção para aquela criança, pode ser que eu desenvolva uma árvore muito forte, com raízes bem estruturadas, pode ser que ela dê muitos frutos maravilhosos. Agora, se eu só jogar aquela semente, a possibilidade dela crescer fraca, logo depois de alguns anos ela morrer, se romper, o caule quebrar com um vento fraco, essa possibilidade é muito grande. Então, quando eu trago essa analogia da semente e da árvore, dos frutos, tem muito a ver. Porque quando eu tô com essa criança, e assim, eu vou falar uma coisa agora, mas eu quero que vocês entendam muito essa concepção. O leite materno, ele é importante? Muito importante mesmo. Não vamos
anular, não vamos negligenciar a importância do leite materno. Mas tão importante quanto o leite materno é o olhar dessa mãe para essa criança. É esse segurar, é essa troca que a mãe tem com essa criança. Da criança se sentir segura, pertencente a esse ambiente. Quando eu tenho essa troca, essa construção psíquica da criança, ela é fortalecida. Eu crio com ela laços emocionais afetivos. Só que de uns anos para cá, o que nós temos? O celular. Aí eu tenho uma mãe que gera uma criança, ela tá ali amamentando aquela criança, mas ela tá com o olhar aonde? Em uma tela. Ela tá com desvio desse olhar. E aí eu não tô fazendo aquela maternagem, eu não tô tendo aquele cuidado com aquela criança. Eu não tô criando vínculo emocional, afetivo com essa criança. Então isso é um ponto muito importante, por exemplo, de como a gente está vivendo hoje. Que inclusive um dos temas da live foi para falar sobre isso. Eu tenho índices de suicídios, eu tenho índices de transtornos, eu tenho índices de pessoas depressivas, de síndromes, doenças autoimunes. Da onde vem tudo isso? Hoje nós estamos vivendo num mundo onde se exige demais da gente. Você tem que ser a mais bem-sucedida ou o mais bem-sucedido. Você é medido pelo que você usa ou pelo que você tem. A internet, ela exige muito isso. Hoje nós temos alguns movimentos que vão contra isso, né? Que faz com que a gente reflita e pense sobre quem realmente nós somos, quais são os nossos limites e por que de repente eu começo a me cobrar de algo que eu nunca vou atingir. Porque o que faz a gente de fato se questionar, entrar em um processo depressivo, é às vezes entender que eu não vou conseguir realizar aquilo que eu tanto idealizo. Porque às vezes eu não consigo me aceitar, eu não consigo entender a minha estrutura. Com os adolescentes, isso acontece de uma forma assim, exacerbada, é tudo muito para eles. Se eu tô triste, eu tô muito triste. Se eu tô desapontada, eu tô muito desapontada. Se eu tô alegre, eu tô muito alegre. É como se na adolescência a gente achasse que fosse mudar o mundo. Eu tenho um pensamento, eu vou colocar esse pensamento em prática e eu vou mudar o mundo. As coisas vão ser diferentes. Só que a gente sabe que não é assim. É apenas uma energia vital da adolescência que todos nós passamos. Agora, como nós, eu e vocês que são pais, que estão assistindo essa live, a gente lida com isso? Eu falo que é tão rico quando eu pego um adolescente, um pré-adolescente que começa o trabalho de terapia comigo com 13 anos, 14 anos, e aí às vezes eu tô com eles até os 17, que hoje eu tenho pacientes assim, a evolução, o quanto foi mais leve para ele passar por tudo isso, a gente desconstruir aquela imaginação desses pais monstros, porque eu queria matar meu pai. Eles falam isso, quantas vezes na nossa adolescência a gente já não falou? Mas isso é um momento que eles estão vivendo. Se eu olho para essa família e eu vejo que é uma família que tem estrutura, que são pais que olham, que se preocupam, que põem o limite na hora certa, que sabe a hora de soltar, que sabe a hora de puxar, eu sei que são os conflitos comuns e normais da adolescência. Agora, quando eu olho para esses pais, eu vejo que realmente tem uma negligência muito grande de olhar, de vínculo afetivo com essa criança, aí essa atenção dentro da clínica ela muda, porque daí eu preciso realmente estruturar esse adolescente para ele enxergar quem realmente ele é. Vai mudar a história dele? Vai mudar o contexto dele? Não vai mudar, mas eu posso melhorar a forma como ele vai enxergar esse futuro de vida a partir dele, da constituição dele como ser humano. Então, quando eu tenho pessoas tem essa disposição em relação à depressão, à bipolaridade, que são os maiores índices hoje de suicídio, esse olhar para elas, ele se torna diferente. Quando eles vêm para a clínica, a gente faz como se fosse uma regressão na constituição desse ser, desse sujeito, desse indivíduo. Porque quando eu tenho depressão, eu não tenho quadros de tristeza. Imagina um interruptor. Quando eu tenho uma pessoa depressiva, eu vou lá e desligo o interruptor.
ela não tem emoções, ela até quer sentir algo, ela quer sentir a tristeza, ela quer sentir uma angústia muito forte, ela quer ter alguma sensação, mas ela não consegue se ver ali naquela vida, ela não tem esperança mais, ela fica totalmente apática a qualquer emoção e situação. Tanto que na chamada, né, para essa live, eu coloquei aquela música, né, socorro, alguém me dê um coração, porque esse já não bate nem apanha. Então eu fico apática às emoções. E aí é nesse olhar que a gente tem que ter. Hoje a gente tem crises existenciais na nossa vida, falando agora de uma segunda classe, né, de pessoas com índices altos de suicídio, que é a terceira idade. Pasmem, mas sim, nós temos índices altos nessa faixa etária. Por quê? Porque eu tenho algumas crises do que eu já fiz na minha vida e o que eu vou fazer com o que me resta. Quando a gente tem consciência da nossa finitude, o que é a nossa finitude? É o que eu sei, que eu nasci e que uma hora eu vou morrer. Uma hora vai chegar ao fim essa minha vida. Como eu vou viver? Como eu vou experienciar esse processo? Eu preciso trabalhar a forma como eu enxergo. Como que eu vou olhar para essa minha vida? Como eu estou passando? Eu estou sobrevivendo? O que eu fiz muita coisa de errada? Ou eu acertei muito? Mas e daqui para frente? Eu posso ser diferente? Gente, até o nosso último suspiro a gente pode ser diferente. Mas a gente tem que continuar buscando, a gente tem que continuar procurando. Mas não é fácil. Eu não vou aqui vender algo que é fácil para vocês. Não. Mas eu vou vender algo, eu vou apresentar algo para vocês com toda a possibilidade do mundo. A partir do momento que eu viro uma chave na minha cabeça, que eu consigo fazer isso depois de um processo grande, depois de uma entrega muito grande, às vezes até depois de muito sofrimento, existe essa possibilidade de mudança. Dá sim para você se constituir como ser, dá para você saber sobre as suas falhas, dá para você aceitar aqueles defeitos que a gente às vezes não quer olhar, não quer enxergar, porque eu preciso estar diferente para a sociedade. Dá sim, porque eu não preciso me comparar com o que o mundo está exigindo, com o que a sociedade está exigindo. Eu preciso apenas saber quem eu sou, o que eu preciso, o que me satisfaz, o que me realiza. Quando eu parto desse princípio e consigo me organizar dentro dessas emoções, eu consigo entender a beleza da vida. Porque tem estudos que alguns médicos e alguns psicólogos visitam hospitais. Tem muita gente que faz isso na área das pesquisas. E eles vão principalmente na área onde as pessoas já estão ali. Às vezes no final da vida, às vezes não tem esperança de sair dali. E eles vão e perguntam, se você pudesse fazer algo na sua vida hoje, o que você faria? Ninguém vai falar assim, eu compraria um carro diferente. Eu teria investido mais na minha casa. Eu teria ido comprar coisas, bens materiais. Não. A maioria das respostas é assim, eu abraçaria mais, eu beijava mais, eu viajava mais, eu falaria mais eu te amo, eu conversaria mais. Então esses são os valores reais. Mas para a gente enxergar isso, para a gente enxergar essa beleza, a gente tem que se conhecer. E quando eu tenho um ser, quando eu tenho uma criança na minha mão, que eu vou projetar ela para o mundo, que eu vou educar, que eu vou ensinar, eu preciso estar bem, eu preciso estar consciente do que eu vou fazer, das atitudes que eu vou ter com ela, da forma como eu vou trabalhar essa questão. Porque senão a gente vai ter falhas. E assim, essas falhas que eu falo, gente, é uma falha específica mesmo. É uma falha no sentido de ignorar, é uma falha no sentido de negligenciar de fato. Porque quando uma mãe é uma mãe, ela vai ter falhas. A gente não vem com manual. Você não vem com manual para aprender a ser mãe. A gente pega alguma coisa ali, o médico fala alguma coisa lá. Eu lembro quando a minha sobrinha nasceu, há 12 anos atrás, a gente foi para casa da minha cunhada e ela não havia feito o cocôzinho lá no hospital. Ela fez na casa dela.
E aí saiu aquela graxa, sabe aquela coisinha preta? Nós ficamos desesperados. A gente saiu dali no mesmo momento, correu para o hospital. Falou, meu Deus, tem alguma coisa errada. Não é possível, isso daqui parece uma graxa. Não, o intestino dela tá com problema. Não, vamos lá. Chegando no hospital, não era. Então, não vem com manual. Mas tem informações que hoje eu posso obter e aprender para fazer desse mundo, para prevenir lá na frente crianças e adolescentes mais seguros, mais constituídos, sabendo pelo menos um pouco da sua identidade, porque a gente passa uma vida buscando também a nossa identidade. Nós somos seres que mudam constantemente. Hoje eu gosto de chá, amanhã eu posso não gostar mais de chá. Hoje eu gosto de café, amanhã eu posso não gostar mais de café. Hoje eu aprendi filosofia, me apaixonei por filosofia, amanhã eu posso aprender matemática ou música e achar que música é a minha vida. Mas isso também é uma construção. Também é. Só que quando eu tenho falhas emocionais, um vazio de identidade, de identificação, eu tenho que voltar lá atrás, nessa primeira constituição. Quem foram esses pais? O que foi apresentado para essa criança? Então hoje, se eu pudesse dar uma dica para vocês que vão ser pais, que serão pais, né? Ou que vocês têm uma criança pequena, olha para elas. Olhe menos para isso daqui e olhe mais para essas crianças. É fácil? Não é fácil. Porque a gente tem que entender todo o contexto social também. Antigamente, muitas mulheres ficavam mais dentro de casa e menos no trabalho. Hoje nós temos muito mais mulheres trabalhando e menos dentro de casa. Mas o que importa é a qualidade do tempo que você vai ficar dentro de casa. Você ouve seus filhos, você conversa com seus filhos, você senta ao lado e está ali disposta a ouvir? Ou você já chega continuando no celular, deixa eles ali como se o mundo fosse moldando, lembra que eu falei da clara do ovo? Como se o mundo fosse juntando essa clara e constituindo essa criança de novo, sem apresentar os seus ideais, sem apresentar os seus valores? Quando ela vai chegar lá na adolescência, ela não vai ter uma referência sobre quem ela é. Aí eu vou gerar um vazio dentro de mim, eu vou ficar perdida sobre a minha própria identificação e eu não vou ter o meu self, o meu eu constituído. Ele não vai estar integrado na minha soma, na minha psique. Eu não vou ter tudo isso bem elaborado dentro de mim, porque eu não tive um referencial. Eu não tive um referencial na minha vida, porque eu precisei, por mim mesma, me constituir. Então hoje, se a gente precisa de um olhar, é um olhar lá atrás, onde eu vou constituir essa criança, onde eu vou produzir um ser, né? Eu vou trabalhar esse ser para que quando ele possa tomar as suas próprias decisões e entender que a vida também vai cobrar dele, ele vai estar preparado. E se eu tenho hoje, Cris, mas você está falando muito lá de trás, mas eu já passei essa fase, eu preciso de novo voltar e olhar para essa criança também. Eu preciso estar mais presente, eu preciso estar mais presente com esse adolescente. E de certa forma a gente vai ter que buscar ajuda. Porque esse ser, por mais que os pais hoje estejam presentes, ele precisa aprender a se constituir. Então, se vocês gostaram dessas informações, se vocês acham que isso foi relevante para vocês, eu fico muito feliz. Porque a gente tenta cada vez mais orientar. Sei como eu falei da outra vez, né? Uma pequena lâmpada, uma pequena luz para clarear um pouco mais sobre a nossa história, para a gente aprender como eu cheguei até aqui, por que eu cheguei até aqui pensando desse jeito, agindo desse jeito. Então essa é uma das estruturas, esse é um dos conceitos e eu espero que tenha feito bastante diferença para vocês. Eu sei que tem muita gente que está entrando agora, né? A Dona Leonor aqui. Dona Leonor, linda, beijo. A Laís, Ana Paula, Juliana, a Heloísa. Oi, Heloísa, tudo bem? Gente, tem muita gente.
A Lalesca, oi querida, saudade de você, viu? A Anne, tudo bem? A Solange. Gente, é só um pouquinho. Toda semana a gente vai trazer um pouco mais de conteúdo para vocês. Inclusive, se vocês quiserem enviar no direct algumas ideias, algumas dicas do que a gente pode fazer para vocês, podem enviar. Vamos interagir, vamos fazer essa troca entre nós. Às vezes a gente pode mandar umas enquetes. Eu acho muito legal essa interação de vocês com a gente. Provavelmente nas próximas lives a gente vai trazer outros participantes também para falar um pouco sobre outras teorias, né? Porque a gente não domina tudo, não tem como. Tem outros especialistas extremamente capacitados, extremamente inteligentes, não tem nem o que falar, porque aqui só tem profissional qualificado, viu? As pessoas que trabalham aqui, gente, são extremamente qualificados. Então nós estamos abertos a ideias, sugestões, e eu espero de verdade que vocês estejam aí com a gente, fazendo essa troca. Então quero deixar um grande beijo, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Se alguém que está online quer fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Vou esperar aqui alguns minutinhos, porque às vezes é bacana, né? Às vezes a gente fala algumas coisas e a pessoa às vezes, Cris, mas eu não entendi direito o que você quis dizer com isso. Pode repetir para mim, por favor? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, pode falar, porque é um assunto muito legal da gente debater, da gente fazer essa troca, né, de informações. Eu falo que quando um bebê nasce, ele existe antes de existir, né? Então a gente tem que estar ali, olhando, cuidando, modulando, porque quem é essa criança sem os nossos ideais, sem o nosso olhar, sem o nosso cuidado? É só uma criança, é só um bebê que está pronto ali para vir à vida, né? Ah, outra coisa também que é muito importante, gente, existe um número de telefone, eu não sei se todos vocês sabem, é o 188, é o Centro de Valorização da Vida. Então, esse número, ele tem que estar na nossa cabeça, porque eu já conheci pessoas que trabalham lá, é um lugar muito seguro, é uma rede de apoio muito legal. Então, se alguém tiver com depressão, tiver com algum tipo de pensamento que possa levar a uma possibilidade, liga para o CVV, é 188. Hoje a gente tem esse suporte, tem esse apoio, e eles são altamente treinados. Eu acompanhei o treinamento, uma parte desse treinamento com o pessoal, e assim, é muito sério, é muito cuidadoso, eles são assim, impecáveis na ligação, eles trabalham. Vocês sabiam que 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados? Basta 15 minutos. 15 minutos numa ligação, 15 minutos numa fala com alguém. Essa atitude, ela pode ser revertida. 15 minutos apenas. Então, olha a importância disso, a importância das informações para a gente. A cada 40 minutos, uma pessoa tira a vida. E dentro desses minutos que uma pessoa tira a vida, são 20 pessoas tentando cometer o suicídio. Então a gente não pode deixar de olhar, não pode. As informações têm que ser passadas, não é sensacionalismo. O que a mídia fala e que é um tabu que não pode ser falado não tem nada a ver com isso. A gente tem que falar sim, a gente tem que comentar, tem que estar com a informação na ponta da língua. Porque às vezes parece que tá tudo bem com a pessoa, né? Aí você olha e fala assim, mas o que aconteceu? Até ontem ela estava bem? Até ontem ela estava super bem? Aí você vai olhar as redes sociais, nossa, tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Aí você vê que realmente aquilo não era verdadeiro. Ela estava pedindo às vezes um grito, ela estava dando um grito de socorro e a gente não conseguiu olhar. Tá bom? Então eu quero agradecer a todos vocês que entraram aqui. E se vocês puderem depois enviar para as pessoas, nos ajudar com essa divulgação, a gente fica muito agradecido. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima semana. Um beijo a todos vocês.